Segundo Samuel. Segundo Samuel 6, 11 e 12. Samuel 6, 11 e 12. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, olha só, irmãos, a arca do Senhor, ela ficou na casa de Obed-edom. Aí, aqui foi depois de que Davi ele quis tirar a arca dos filisteus lá da terra, tirou. Aí ele vai cometer aquele erro de colocar em cima de carros de bois e tal. A arca vai balançar, Uzá vai tentar segurar, morre. Davi chora muito, rasga as vestes, que o Senhor nos rasgou, nos feriu. E aí ele não sabe o que fazer, deixa na casa de Obed-edom, até a gente saber o que fazer, né? E ficou na casa dele. Essa palavra sempre fala muito ao meu coração, são muitas coisas, irmão, mas o que falou mais ao meu coração dessa vez é que às vezes a gente, para poder resolver um problema, a gente tem que dar uma parada no que a gente está fazendo. Porque os bois tropeçavam na eira de Ecrom, a Bíblia fala. Aí eu acho que eu já preguei isso na igreja até uma vez, né? Eu fui ver o que é eira de Ecrom. Eira é um lugar plano. Não é monte, nem vale, nem nada. Os bois tropeçavam em lugar plano. A gente consegue identificar um problema que a gente não está fazendo certo quando as coisas eram para dar certo e dão errado. Às vezes dão errado por circunstâncias, por luto, por momento difícil, né? Mas tem hora que a gente não entende por que deu errado. Certo? Na eira de Ecrom, na parte mais tranquila da viagem, os bois tropeçavam. E aí o Davi percebeu que tinha alguma coisa errada, né? Aí viu, carregou a arca no carro de boi e tudo. Aí ficou na casa de Obed-edom, tudo bem. Então assim, é um momento, foram 3 meses que ficou ali, e nesse período o Davi conseguiu se preparar, entender, né, o que teria que fazer, como teria que fazer. Aí tem toda uma história, né, que ele vai chamar os levitas, os sacerdotes, né, para fazer a coisa da maneira que a palavra de Deus mandava. Então assim, se a gente não tirar, pessoal, tempos da nossa vida para poder buscar a Deus, para a gente entender melhor o que a gente tem que fazer, mesmo a gente sendo de Deus, a gente toma a decisão errada. Não tem, sabe? Mesmo a gente sendo de Deus, o Davi, quando ele manda trazer a arca, foi uma festa, irmão, assim, foi uma cerimônia, porque todo mundo ficou feliz, todo mundo cantava, todo mundo dançava, mas a coisa não estava do jeito que tinha que ser. E aí teve que parar, teve que tirar esses 3 meses, né? Esses 3 meses que a gente faz sempre no final do ano, é para abençoar a nossa vida, sim, né? Deus honrou muito no último que nós fizemos, né? Testemunhos do João, de Ricardo, meu. Teve, assim, muito testemunho de decisão da Aline e do Tiago, né? De decisão que tomou, de ser linha de frente, né, Tiago? Tomou, né? De ir para cima mesmo. Deus abençoou bastante, né? Nesses 3 meses. Amém. Deus vai abençoar bastante, eu tenho certeza. Mas são 3 meses mais para a gente se ligar mais naquilo que Deus quer falar com a gente, naquilo que Deus quer dirigir, ministrar, corrigir, né? A leitura da Bíblia, o momento de oração que a gente vai tirar sempre entre 10 e meia-noite, né?
tem alguns irmãos que mesmo tem acho que 10 ou 11 irmãos que não podem porque trabalham nesse horário. Aí eu falei para eles escolherem um outro horário que não tem como por causa do trabalho. Nós não, nós assim, cansados, sem estar cansado, não interessa. É aquele momento entre 10 e meia-noite, pode ser das 10 às 11, pode ser das 10h30 às 11h30, mas tem que ser ali, marcado com Deus. É um encontro, né? O encontro não tem hora marcada? A gente não sai por aí para ver se encontra alguém, não. A gente marca, né? Vamos marcar, a gente se encontra, e às vezes com Deus a gente não marca, né? Ou marca e não vai, né? Já pensou? A gente marca com Jesus, ele está esperando e a gente não vai, né? Não pode. Aí, os 3 meses do propósito, os 3 meses da oração, ele tem o propósito de constância. Por quê? Aí, Tiago, capítulo 1. Olha o que acontece com quem é inconstante. Tiago, capítulo 1. Versículo 8, né? Tiago, capítulo 1, versículo 8, pastor. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, ele é inconstante. Então, um homem inconstante, ele é o sinal de que o coração dele tem duplo ânimo, né? Ele não é firme nas suas decisões. Ele fala que vai fazer e não faz. Ele fala que vai buscar e não busca. Ele fala que vai mudar e não muda. Por quê? Porque ele tem um coração dobre. Então ele é inconstante. Ele começa e nunca termina. É sempre uma pessoa... E olha, a pessoa que começa as coisas e não termina, normalmente é uma pessoa frustrada. Pode reparar. Qualquer coisa na vida pode ser simples. Se a gente for fazer, vai ter luta. E se a gente não tiver bem determinado de enfrentar, a gente não para. Teve muitos anos, um rapaz, Paulo, e a esposa dele, na época, ele e a esposa Daiane, eles decidiram abrir um comércio em Guaianazes. Abriram. Guaianazes. Até eu lembrei agora da situação que você me contou, mas não é por isso que eu estou falando, não. Uhum. Estava arrebentando de papelaria. Arrebentando de vender. Assim. Vou abrir mais uma. Falei, você acha que é bom? Ah, é bom, pastor. Falei, bom, então abre. Foi abrir. Ali, bem perto do centro de Guaianazes. Os caras chegaram. Mas levaram, acho que no dia 7.000, uma coisa assim. Era ali. Aí vieram, né? Aí falaram assim, nosso Deus não vai mais, não dá, não tem segurança e tal. Na hora eu percebi que o problema não tinha sido a perda material. Na hora. Eu percebi que naquele momento o diabo estava roubando o ânimo do coração deles. Porque o diabo não precisa de dinheiro, né? Não precisa de papelaria, não precisa de nada. E aí Deus me deu essa inspiração na hora. Eu falei, irmão, foi bom, a decisão é de vocês, mas eu percebo que o diabo está roubando não é lá os bens materiais, ele está roubando o ânimo. Porque foi Deus que, quando Deus dá uma porta, e aí a gente orou e tal, e eles voltaram e continuaram, mesmo que já andou naquela região do Guaianazes ali, não sabe o que é realmente meio tenso no centro velho. E eles não só continuaram com a segunda, depois, pouquinho para frente, eles abriram a terceira. Também deu muito certo. Por quê? Porque a nossa inconstância é sinal que o coração está com duplo ânimo. E a gente não pode ser inconstante. O coração não pode ter duplo ânimo. Se a gente determinou uma coisa, se a gente sentiu de Deus, Deus me chamou para ser pastor Ford. Quantas vezes o diabo não quis desanimar a gente? De alguma forma.
principalmente com ingratidão, ao menos comigo. É uma das coisas que eu mais tenho dificuldade de lidar. A ingratidão é um negócio terrível para o pastor, né? Para mim, pelo menos. Tem outros que é diferente, mas comigo, rapaz, sempre foi uma luta lidar com ingratidão. Porque a ingratidão, ela te molda. Por exemplo, eu abençoo o João, tal, Deus usa a minha vida. O pastor Fábio está contando da irmã lá de São Bernardo, né? Que vem, né, para... Ah, sim, sim. Vai lá na igreja, de vez em quando, lá em Mauá. Lá de São Bernardo para Suzano. Para Suzano, aliás, para Mauá. Vem lá de São Bernardo lá para Suzano, para participar. Por quê? Que ela recebeu algo assim tão extraordinário através da vida do ministério do pastor e da esposa, que ela fala assim, olha, eu tive muitos pastores, tudo, ela falou assim, mas eu tenho uma gratidão, isso é um alimento para a gente, para quem prega, para quem é obreiro, você vê uma pessoa abençoada, e, irmão, você orou por mim, a glória é de Deus, claro, mas a gente quando recebe gratidão, isso fortalece, acho que talvez vocês também sejam assim. Quando tem alguém ingrato, isso pode roubar, se a gente não vigiar, quem trabalha por conta, a maioria aqui, né? Trabalha por conta. Você estava conversando hoje, né, João? Se você for dar atenção para quem não... só para te falar, ele é barbeiro, ele agora tem imobiliária, mas é um cabeleireiro mais famoso da cidade. Se você ficar focado na ingratidão, aquilo faz o seu coração mudar de ânimo. E se ele muda de ânimo, você se torna inconstante. Aí você não tem mais aquela força. E aqui fala que não recebe do Senhor coisa alguma. A gente tem que ter um ânimo sólido. Esse propósito dos 90 dias é um propósito para a gente num ânimo só. Vai ter dia mais difícil. Da outra vez também foi assim. Teve dia que eu fui orar e eu estava só o farelo da rabiola. Eu falei, não, mas é constante, sabe? A arca na casa de Obed-Edom, durante 3 meses, abençoou ele e toda a casa dele. Se ficasse só um dia na casa dele, já não seria abençoado? Seria. Mas tem algumas coisas que Deus pede mais, ele pede constância. Eu marquei, ó, Salmo 132, olha que forte. Salmo 132. Como essa nossa reunião, irmãos, ela é mais assim, informal, se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui no terminar, podem comentar, tá? Olha o que esse salmo aqui fala do zelo de Davi. Olha que forte, ó. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Lembra-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Davi está falando aqui, esse cântico dos degraus, ele está fazendo menção lá do 2 Samuel 6. O Davi disse: não vou dar repouso para os meus olhos enquanto eu não achar um lugar para a arca de Deus. A arca estava lá na casa do Obed-Edom agora, eles tinham tirado dos filisteus. O Davi dizia: eu não vou deixar lá não, eu tenho que tirar. E tirou. Eu tenho que achar um lugar para a arca de Deus. Me veio ao coração esse salmo, por ele fazer menção lá de 2 Samuel, porque às vezes a gente dá descanso para as nossas pálpebras, a gente se acomoda.
mesmo não tendo achado ainda lugar para o Senhor, mesmo a gente ainda não tendo se ligado com Deus como deveria estar ligado, para a gente entender o que tem que fazer, para a gente tomar a decisão certa. A gente começa uma busca e aí acha que está bom para. Uma coisa que eu aprendi na Igreja da Graça, aliás, tudo que eu aprendi foi aqui, mas eu aprendi que o altar de Deus não é lugar de visitante, é lugar de morada. A gente não tem que ser visitante do altar. Um sábado desses, o pastor Jaime falou assim, eu até comentei isso com o João também, que ele falou assim, falou, irmãos, a gente tem que ter propósitos de oração, tem que colocar horário. Ele falou isso num sábado desse. Por quê? Senão os dias vão passando, aí a gente não ora um dia, não abre a Bíblia, tudo bem, foi só um dia. Aí no outro dia, por algum motivo, correria, a gente não ora de novo, não abre a Bíblia de novo, não busca Deus. Não, mas 2 dias, né? Daqui um pouco a gente... Isso ele não falou, isso eu pensei quando ele falou. Daqui um pouco a gente se acostuma a não orar. A gente se acostuma, né? Como o Diário me falou, né? Daqui a pouco, faltar no culto virou tão rotineiro que o culto já não faz falta mais. E o problema não é ali, ele falou que aprendeu assim, né? Que o problema não é faltar no culto, é o culto não fazer falta. Essa não vai, tá? Não li a Bíblia, mas eu não li. Se me perguntar aqui um versículo, eu posso até explicar, mas será que é aquilo que vem do coração ou é só a nossa mente programada? Para a gente um pouquinho vai conhecer. Então, ser habitante do altar é isso, né? A gente está todo dia buscando, se envolvendo, abrindo o coração. É que eu não preguei domingo à tarde, né? Foi o reverendo, mas de manhã, eu estou até com a mensagem toda aqui, depois eu posso passar para vocês. Às vezes a gente vai buscar a Deus, eu falei sobre buscar e encontrar, e às vezes a gente vai em grande angústia. Sinceramente, quem nunca buscou a Deus depois de ter cometido um erro? Eu acho que todos nós. Te errou, falou o que não devia falar, pensou o que não devia pensar, às vezes fez o que não devia fazer. Você fica numa angústia, assim, uma tristeza tão que até para orar é difícil. É o Salmo 51 lá de Davi, né? A gente fica numa angústia, aí no domingo de manhã, aí eu falei bastante sobre isso. A gente tem que buscar a Deus independente de como está o nosso estado de espírito. Porque a gente come só porque é gostoso? Também. Sem ficar um dia sem comer, o corpo aguenta 2 dias, né? 3, já morre. E às vezes a gente fica esse tempo todo sem orar e está morrendo espiritualmente, às vezes já está morto e ainda não sabe, né? Como fala no Apocalipse, né? Tem nome de que vive, mas é morto, de rico, mas é pobre, de que vê, mas é cego. E a expressão fala cego, nu e desgraçado ainda, né? Então, esse propósito, irmãos, é para a gente buscar a Deus, encontrar, ser constante. A arca de Deus, que é a palavra, ela dentro da nossa casa, na nossa alma, ela sabe fortalecer a nossa vida para a gente conseguir enxergar o caminho para seguir, enxergar os nossos erros também. Sempre falo para vocês que a palavra de Deus é um espelho, e tem dia que a gente não está muito legal, né? A gente olha assim e fala, cara, tem que dar uma arrumada. A palavra de Deus é isso, por isso que a gente tem que ter o contato todos os dias. Aí eu espero nós aqui, esse povo que eu mandei a mensagem, todo mundo que venha cumprir, né? Fazer o calendário direitinho, né? Ter pelo menos esses 90 dias assim, criar uma rotina de oração, né? De buscar a Deus mesmo. Não é só aquela oração, meu Deus abençoe o meu dia, que a gente faz isso todo dia. Não, é oração de buscar mesmo, sabe? De falar em línguas estranhas, buscar quem não é batizado, quem já é buscar renovo, se desconectar de tudo. Esse horário é para a gente parar mesmo assim e se envolver com a presença de Deus, né?
No nome de Jesus. Que Deus é bom. Pastor Forte, quer comentar um pouco? Você comentou do pastor Jaime, né? O pastor Jaime sempre fala conosco, né? Seja na oração ou às vezes na reunião, né? Qual foi o dia que ficou só você e Deus? Isso daí praticamente é quase que um bordão, vamos dizer assim, o pastor Jaime sempre pergunta. Qual foi o dia dessa semana, desse mês? Qual foi a última vez que você ficou só com Deus? Só você e Deus, só você ali na presença de Deus. E nós precisamos, né, ter esse momento com Deus, essa comunhão com Deus, como o senhor comentou às vezes, não orei hoje, amanhã eu oro, não li a Bíblia hoje, amanhã eu li. E aí, às vezes vai se acostumando, vai se ficando, vai se afastando, quando Deus já está muito longe. Né? Então, como o senhor falou, eu gostei, tem que marcar propósito de oração. Tem que ter propósito. Assim como nós temos de propósito, não, hoje tem que almoçar, tem que jantar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, acordar cedo, tem que trabalhar, a gente tem que colocar também nessas tarefas diárias, que já é rotina na nossa vida, a oração e a leitura da Bíblia. Glória a Deus. Todo dia. Eu falo assim, quem já ficou um dia sem orar, o dois, todo mundo vai levantar a mão, inclusive eu. Vamos tirar pedra de ninguém, tá? Fica tranquilo, nós não vamos tirar. Mas é errado. Não é porque eu já fiz ou porque você já fez que tá tudo bem. Não, tá errado. A gente tem que se acertar, né? Porque não pode. Numa dessa, o diabo. O caso de Davi, né? Que no tempo que os reis saem à guerra, a Bíblia diz que ele ficou onde? Em casa. Claramente. Olha, quando alguém vem me falar assim, pastor, eu não fui para a igreja, mas não fiz nada de errado, eu fiquei em casa. Na hora, toda vez eu lembro dessa palavra. Davi ficou em casa. Toda vez eu penso isso. Tudo bem, tem um dia a pessoa vai, é um período de férias, um período como esse nosso, um dias de descanso, tudo. A gente não vai à igreja nesses dias. Tem uma vez por ano, duas, mas eu falo sempre isso. Mas tem gente que vai à igreja 2 vezes por ano, quase, né? Vai à igreja 2 vezes. Esses dias eu falei. É um crente não praticante. Crente não praticante, é um novo modelo. E uma abençoada, né? Quando a gente xinga na linguagem crente, uma abençoada. A igreja que queria até ser obreira. Esse ano foram 9 santas ceias, né? Ela foi 2. Não é possível, não é crente não, né? Não tem como, gente, um crente ficar o ano inteiro, mas não é porque assim, mas ele trabalha no domingo. Mas se a pessoa tem temor a Deus, ela fala assim, pastor, eu vou trabalhar, só poderia ministrar a ceia para mim no outro dia? Claro.